Já podemos sentir a tua santa e maravilhosa presença. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus, pela vida do pastor Enéas. O pastor Enéas é um grande amigo nosso, é um homem de Deus. A recíproca também é verdadeira pela vida do Senhor, um homem de Deus, pessoa que busca a presença de Deus. Também a missionária Andréia, sua digníssima esposa, uma mulher de Deus também, cheia da presença de Deus. Que Deus continue abençoando esse casal, abençoe seus filhos, a vida da sua filha, a vida do seu filho. Que a boa mão de Deus continue estendida sobre as suas vidas e sobre este ministério. Amém, meus amados? Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Rosalvo, o superintendente aqui dessa região. Um homem de Deus também, que eu tenho um amor muito grande pela vida dele. A sua esposa, a pastora, que Deus continue abençoando. Os demais pastores, obreiros, que o Eterno continue abençoando de uma maneira sobrenatural. Cada ministério, cada igreja, que o Eterno continue com a sua boa mão estendida. Louva a Deus também pela vida do Marcos. Ele está aí, Marcos está aí. Deus abençoe a vida de Marcos. Deus abençoe também a vida da sua esposa. No nome de Jesus, é um amigo. Que o Eterno continue abençoando no nome de Jesus de Nazaré. Está comigo também hoje, o diácono Elias, nosso cooperador Jackson também. Que Deus abençoe no nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus amados? Queridos irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós abrimos a palavra do Senhor, lá no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 7, o versículo de número 8, a parte A Bíblia vai nos dizer, Salomão, ele diz assim: é melhor o fim das coisas do que o início delas, do que o começo delas. E tudo que nós estamos começando, muitas vezes é com dor, com trabalho, com dificuldade. Amém, queridos? Por isso que Salomão, que era um homem mais sábio que já pisou aqui na terra, não falando de Jesus, que era o verbo, era a palavra encarnada, mas Deus, ele deu uma sabedoria do céu a Salomão. Amém, queridos irmãos? Inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência a gente desenvolve, ouvindo outras pessoas, lendo através de livros, através de outros homens de Deus, através de outras mulheres de Deus. Mas sabedoria, só quem pode dar é Deus. E Deus, ele deu uma sabedoria do céu à vida de Salomão. E quando nós abrimos aqui no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 7 e o versículo de número 8, a parte A, ele diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio, do que o começo delas. Amém, Enéas? Hoje, tudo que a gente está começando, quando eu estava dizendo, quando você vai construir uma casa, primeiro você vai comprar um terreno, depois você vai contratar as pessoas, para que eles venham levantar, mas no começo você vê que é com muita dificuldade. Primeiro se constrói uma base, primeiro se constrói um alicerce, para depois começar a levantar as paredes. Mas quando a casa fica pronta, quando a casa está pronta, você pode se alegrar. Amém, meus amados irmãos? Salmo de número 126, o versículo 1 em diante, você vai ver o salmista ele dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez, Senhor, do cativeiro, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas. Versículo de número 5, veja o que o salmista diz, no Salmo de número 126, o versículo de número 5, ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Você pode se alegrar nesta noite na presença do grande, na presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é que a Bíblia vai nos dizer? Jó, no capítulo de número 41, o versículo de número 22, a parte B, você vai ver Jó ele dizendo assim: perante ele, até a tristeza, ela salta de prazer. Aleluia! Você pode se alegrar porque você está diante dele, você está diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado é o nome do grande, o nome do Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Reis. Eu quero trazer uma breve palavra para a igreja, deixar algo da parte de Deus para as nossas vidas. Abra comigo, por gentileza, no livro de 2 Reis, o capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluia.
Espírito de Deus, eu te dou louvores. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 19, até o versículo de número 21. 2 Reis 19, capítulo de número 2, versículo de número 19, até o versículo de número 21. Amém, meus amados? Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Quem ainda não achou, diga eu ainda não achei não, pastor. Todos acharam, né? A igreja aqui é boa de Bíblia. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Queridos irmãos, diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo de número 2, verso de número 19 ao verso de número 21. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa. A terra era o quê? A cidade era o quê? Boa. Eis que boa é a habitação desta terra, como o meu Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Verso de número 20, ele disse: trazei-me uma salva nova. Tem uma tradução que diz assim: trazei-me um prato. Prato ou salva é a mesma coisa. Trazei-me um prato ou uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Deus pelo ministério de Eliseu. Amém, meus amados irmãos? Queridos irmãos, igreja, quando nós abrimos a Bíblia, a palavra do Senhor, aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, né, o versículo de número 19 até o versículo de número 21, o cenário que é narrado aqui no livro de 2 Reis, ele aconteceu em uma cidade chamada Jericó. E essa cidade, Jericó, ela tinha dois fatores que comprometiam o desenvolvimento desta cidade. Veja, se você ler aqui no livro de 2 Reis, o texto que nós fizemos agora menção, no versículo de número 19, os homens da cidade, quando eles chegaram diante de Eliseu, eles disseram: eis que boa é a habitação desta cidade. A cidade, meus amados, era uma cidade boa, a cidade era uma cidade que tinha tudo para crescer, era uma cidade que tinha tudo para prosperar, mas existiam dois fatores que comprometiam o desenvolvimento daquela cidade. Primeiro fator que comprometia o desenvolvimento daquela cidade. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, queridos, que as águas daquela cidade, elas eram más, né? Ou amargas. Isso quer dizer, igreja, a primeira coisa aqui que isso quer dizer. Isso quer dizer, quando ele diz que as águas elas eram más, elas eram amargas, elas não eram águas potáveis, não eram águas boas para o consumo humano. Se alguém quisesse beber água na cidade de Jericó, os moradores que ali moravam, né, os cidadãos que ali moravam em Jericó, se eles quisessem beber água daquela cidade, eles teriam que trazer água de fora para beberem, porque ali não havia água potável, ali não havia água própria para o consumo humano. As águas, elas eram más. As águas, elas eram águas amargas, né? Perdão. Queridos irmãos, e você sabe que aonde não tem água, você sabe que é uma dificuldade muito grande. Não havia água para alimentar o gado, não havia água para alimentar os animais, não havia água potável para aquele povo beber. Segunda dificuldade, segundo fator que comprometia o desenvolvimento da cidade de Jericó, daquela cidade que tinha tudo para crescer, aquela cidade que tinha tudo para prosperar, tinha tudo para desenvolver, era a Bíblia Sagrada. Ela vai nos dizer que a cidade, a terra, era estéril. A terra era o que, igreja? Estéril. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a terra ela era improdutiva, né? Outras traduções vão dizer que a terra de Jericó ela era uma terra improdutiva. Improdutiva, era uma terra seca, era uma terra sem vida, era uma terra que não adiantava você pegar a sua semente, um agricultor, ele pegar a semente dele para semear naquela terra de Jericó, porque era perda de tempo. Se ele semeasse alguma semente, algum tipo de cereal na cidade de Jericó, ele ia perder a sua semente, porque nada que plantava dentro daquela terra, pastor Andréia, nada ali dava, nada ali florescia. A cidade ela tinha dois fatores
que comprometiam o seu desenvolvimento. Primeiro fator, as águas elas eram más, as águas elas eram impróprias para o consumo. Segundo fator é que a terra era estéril, a terra era seca, a terra era sem vida. Você vai ver ele dizer, e os homens da cidade, eles disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta terra, como meu Senhor vê, desta cidade, como meu Senhor vê. Porém, existia um porém naquela cidade, porém, as águas elas são más, e a terra, ela é estéril, a terra é improdutiva. Agora, meus amados irmãos, se você ler o capítulo de número 2, a partir do versículo 1 do livro de 2 Reis, você vai ver a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que aquela cidade, aquele povo, havia ali um profeta, e o nome do profeta era Elias. Como era o nome do profeta, igreja? Elias. O nome do profeta era Elias. E Elias era um homem que tinha uma comunhão extraordinária, né, com Deus. Era um homem de oração, um homem que orava. E Deus, ele ouvia a oração do profeta Elias. Mas só que agora, se você ler o capítulo de número 2, você vai ver que aquela nação, ela está passando por um momento de transição, por um momento de substituição de liderança. Porque eles estão passando pelo momento de transição. Capítulo de número 2, as escrituras vai dizer que Elias, o profeta daquela época, ele era um homem que dirigia várias escolas de profetas. Ele tinha vários filhos espirituais. Ele tinha escola de profetas. A Bíblia vai dizer que ele tinha escola de profetas na cidade de Gilgal. Ele tinha escola de profetas na cidade de Betel. Ele tinha escola de profetas também na cidade de Jericó. Ele dirigia várias escolas. Ele era as pessoas ali, os filhos de profetas, os aprendizes de profetas, eles eram mentoreados, né, pelo profeta Elias, por aquele homem de Deus. E todos eles consideravam Elias como um pai. E diz a Bíblia Sagrada que Elias, ele já sabia que o Senhor o havia de tomar ao céu, que ele havia se elevado ao céu através de um redemoinho. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que ele vai chamar Eliseu. Você conhece a história. Eliseu era moço de Elias, Eliseu era servo de Elias, não é? E ele tinha vários outros filhos. Mas naquela época, segundo a cultura daquela época, apenas o filho primogênito, ele tinha direito a receber a porção dobrada da herança do seu pai. E todos eles queriam herdar a unção profética que estava sobre a vida de Elias, que estava sobre o ministério de Elias. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Elias, ele vai passar primeiro pela escola de Betel, ele vai passar pela escola de Jericó, ele vai descer depois até o Jordão. E quando ele chega até o Jordão, adiantando um pouco, a palavra vai nos dizer que Elias, ele vai olhar para Eliseu, né? Em nenhum momento Eliseu, ele vai deixar Elias. Em todo momento Eliseu, ele vai dizer: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram ambos até o Jordão. Mas quando eles estão se dirigindo até o Rio Jordão, a palavra vai nos dizer que 50 daqueles filhos dos profetas, eles pararam de longe, de frente ao Jordão. Mas Elias e Eliseu, eles desceram até a borda do Jordão. E quando Elias, ele chega ali com Eliseu na borda do Jordão, havia 50 filhos de profetas, 50 aprendizes, observando o que ia acontecer com o profeta Elias. Porque todos eles já sabiam que Elias, ele ia ser levado ao céu através de um redemoinho. Deus ia tomar Elias naquele dia. Então Elias, ele pega a sua capa. E capa, nós sabemos na Bíblia que capa, cajado, é símbolo de poder, é símbolo de honra, é símbolo de autoridade. Naquela época os profetas, os homens de Deus, eles usavam capas, eles usavam cajados. E aquilo representava unção, aquilo representava autoridade, aquilo representava poder na vida daquele homem de Deus. Quando Elias, ele chega diante do Jordão, a palavra vai nos dizer que ele vai tirar a sua capa, ele dobra a sua capa, e quando ele dobra a capa, ele vai ferir as águas do Jordão. Quando ele fere as águas do Jordão com a sua capa, as águas do Jordão, elas se dividiram para uma e para outra banda, e ambos eles passaram a pé enxuto. Quando eles passam o Jordão e chegam do outro lado, as escrituras vão nos dizer que o Jordão, ele torna a se fechar novamente. Quando o Jordão, ele fecha, Elias, ele vai olhar para Eliseu e ele disse: pede-me o que tu queres. Versículo de número 9 do capítulo de número 2 do livro de 2 Reis. Elias, ele olha para Eliseu e ele diz: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja
tomado de ti. Eliseu olha para Elias, né, para o seu pai na fé, para o seu líder, para o seu mentor, e ele diz: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Queridos irmãos, sabe o que era que ele estava pedindo? Ele estava pedindo o direito de primogenitura. Ele estava pedindo para ser o filho primogênito, porque o filho primogênito, ele tinha direito a uma porção dobrada da herança. E Elias, ele tinha muitos filhos espirituais, e todos eles desejavam operar nos mesmos milagres, na mesma unção que Elias se movia. Elias, ele controlava o vento, controlava o fogo. Deus usava a vida de Elias de uma maneira extraordinária. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele pede, ele diz assim: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias vai olhar para Eliseu e diz: coisa dura tu me pedistes, mas se tu me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E diz a Bíblia que eles começaram a andar, caminharam. Eles começaram a caminhar andando e falando. E quando eles estão andando, caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, aleluia, os separou um do outro. E as escrituras dizem que Elias, ele foi elevado ao céu através de um redemoinho. E quando Elias, ele é levado ao céu através de um redemoinho, veja, que foi num de repente, foi num estralar de dedos. Deixa eu profetizar para a sua vida. Levante a mão que eu quero profetizar. Eu quero profetizar nesta noite que o que Deus, ele vai fazer na tua vida vai ser no estralar de dedos. Eu quero profetizar que vai ser no de repente. Aleluia. Que Jesus, ele vai fazer aqui vai ser no de repente, vai ser no estalar de dedo. Você pode estalar teu dedo aí? Aleluia. Olha aqui para mim, queridos irmãos, igreja. As escrituras, elas vão nos dizer que quando Elias, ele é levado ao céu através daquele redemoinho, a capa de Elias, ela vai cair. E ela vai ficar para quem? A capa, ela vai ficar para o seu filho. Ela vai ficar para o seu cooperador, para o seu auxiliar, que se chamava Eliseu, filho de Safate, filho de Abel-Meolá. E diz a palavra, queridos, que quando ele pega aquela capa, primeiro ele clama e ele disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E ele nunca mais o viu. Mas quando ele olha, a capa do seu pai espiritual havia ficado para ele. Olha aqui para mim, queridos. A nossa vida, ela é passageira. Moisés, no Salmo de número 90, ele diz que a vida do homem, do nascido de mulher, é de 70 a 80 anos. Alguns, pela sua força e robustez, chegam a 70, 80. A nossa vida aqui é passageira. Amém? Mas, queridos, quando você for embora daqui, o que é que você vai deixar para os teus filhos? Qual o legado que você vai deixar para os teus filhos? A capa de Elias representava poder. A capa de Elias, ela representava milagres. A capa de Elias, ela representava autoridade. Elias, ele tinha uma biografia de milagres e de autoridade. O que é que você vai... Nós temos que nos preocupar. O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos? Eita, Jesus. Eliseu, ele herdou o manto profético. Eliseu, ele herdou a autoridade profética que estava sobre a vida do seu pai espiritual. Meus irmãos, olhem para mim. Quando ele olha, ele vai pegar a capa e ele vai voltar de novo para onde? Para o Jordão. Mas quando ele vai chegar no Jordão, o Jordão, ele já está fechado. O Jordão havia se fechado novamente. E quando ele chega, tem 50 filhos de profetas que queriam a capa. Jesus, é desse jeito. 50 filhos de profeta que estavam lá, que não acreditavam na autoridade sobre a vida de Eliseu. As escrituras dizem que eles queriam ver o que ia acontecer com Eliseu depois que Deus, ele tomasse a vida do seu líder. O que era que ia ser de Eliseu? Mas Eliseu, ele herdou a capa profética, ele herdou o ministério profético. E quando ele chega diante do Jordão, as escrituras dizem que ele pega a capa do seu pai, e ele, quando pega aquela capa, ele dobra e ele fere as águas do Jordão. E quando ele fere, ele diz: aonde está o Deus, aleluia, de Elias, meu pai? E a palavra vai nos dizer que as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro lado, e ele passou a ter enxuto.
Queridos, olhem para mim lhe dizer uma coisa. Quando ele chega do outro lado, ele vai chegar na mesma cidade, na cidade de Jericó. Quando ele chega na cidade de Jericó, meus amados irmãos, as escrituras dizem que aqueles homens chegaram para Eliseu e eles disseram: o Senhor, ele levou o nosso líder, o Senhor, ele levou o nosso pai espiritual. Aí Eliseu olhou para eles e disse: sim, ele levou Elias, mas eu fiquei, olha a capa aqui. Eu vou liderar a partir de agora. O manto, ele está sobre a minha vida. O manto profético, ele está sobre a minha vida. Aí você sabe, queridos, que tem muitas pessoas que muitas vezes elas até dizem assim: eu aceito a tua autoridade, mas lá no fundo do seu coração elas não aceitam a tua autoridade. Eita, Jesus! Fala! 50 daqueles filhos de profetas chegaram para Eliseu, e quando ele disse: o manto agora está comigo, a autoridade sou eu. Sabe foi o que eles disseram? Eles disseram: tá, amém. Mas eu quero dizer para você: deixa, aqui tem 50 homens valentes. Deixa a gente enviar eles pelos montes e pelos vales, porque pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e o tenha deixado no monte, ou tenha deixado no vale. Veja que eles estavam ali, mas dentro deles eles não aceitavam a autoridade que estava sobre a vida de Eliseu. Queridos irmãos, sabe por que eles não aceitavam? Porque é da natureza humana ser resistente às mudanças. Sempre que há uma mudança, a natureza humana, tem pessoas que muitas vezes elas são resistentes. E toda vez que você resiste a uma autoridade que Deus ele constituiu sobre a tua vida, mais na frente você vai pagar um preço. Fala, Jesus! Glória a Deus! Meu Deus! Aí eles olharam e disseram: aqui a gente tem 50 homens valentes. Deixa a gente enviar eles 3 dias pelos montes ou pelos vales, porque pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e o tenha deixado no monte, ou dentro de um buraco, dentro de uma caverna. Aí Eliseu olhou para eles e disse: não os enviai. Aí eles começaram a dizer: não, mas a gente quer ir. Faça isso não, a gente quer ir, a gente quer ir. Mas o profeta já tinha dito, o homem que estava com o manto, ele já tinha dito que não era para eles ir. Aí eles disseram não, começaram a enfastiar, começaram a dizer: não, deixa a gente ir, a gente quer ir, a gente quer procurar. Aí Eliseu olhou para eles e disse: vai. Quando há mudanças, muitas vezes a gente fica receioso. Só você vê, se mudar um gerente de uma equipe, a equipe vai ficar receosa com o gerente que vai chegar. Se mudar um técnico de qualquer equipe de esportes, você vai ver que quando muda aquele técnico, os jogadores, ou seja, qualquer outra equipe, ela vai ficar receosa. O que é que vai acontecer? Como vai ser as coordenadas a partir de agora? Então toda mudança é da natureza humana ser resistente a mudanças. Amém, queridos? Amém. Mas aí a palavra vai nos dizer que Eliseu, ele diz: pode ir. E eles vão e procuram, vai, sobe monte, desce nos vales. Procuraram Elias por 3 dias. Quantos dias? 3 dias. E voltaram, tudo arrebentado, cansado. Aí quando eles chegaram, disseram: mas a gente não achou ninguém, a gente não achou Eliseu. Aí ele disse: eu não disse que não era para vocês não irem. Ele havia ficado em Jericó. Aonde era que ele havia ficado? Jericó. E agora eu vou começar a pregar e já vou procurar concluir para não me demorar muito para os irmãos. A Bíblia diz que Eliseu ele tinha ficado aonde? Jericó. Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade boa ou ruim? Era uma cidade boa. Essa cidade aqui é boa ou ruim? Boa. É boa? Essa terra aqui é boa ou ruim? É boa. Meu Deus, só 3 pessoas aqui dizem que é boa. Essa cidade é boa ou ruim? É boa. Amém, é boa. Queridos, Eliseu ele havia ficado aonde? Em Jericó. Aí Eliseu, quando ele está ali em Jericó, agora eu vou conjecturar, eu imagino, parece que eu vejo Eliseu, ele andando ali pela calçada daquela cidade, e ele dizendo: que cidade maravilhosa, que cidade agradável, que cidade boa para se viver. Eliseu olhou e disse: eu quero comprar um terreno, para mim construir uma casa aqui dentro desta cidade, porque a cidade era boa, a cidade era bem situada, a cidade ela tinha tudo para crescer, a cidade ela tinha tudo para desenvolver, mas só quem conhecia o problema era quem estava dentro.
Quem estava fora não sabia o que estava acontecendo dentro da cidade de Jericó. Quem olhava de fora dizia que a cidade era boa, porque a cidade ela tinha uma localização boa, a cidade ela tinha tudo para prosperar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que eu aprendo aqui? Olhe para mim. Primeira coisa que eu aprendo aqui: nem sempre as coisas são o que aparentam ser. Eu vou dizer de novo: nem sempre as coisas são o que aparentam ser. Há muitos brilhos falsos, há muitas miragens, há muita ilusão de ótica, há muita propaganda enganosa. E nem sempre a nossa percepção humana é confiável. A gente se engana muito fácil, irmãos. Só é chegar qualquer engravatado aqui, qualquer pessoa de paletó, e a gente se engana. Fala, Jesus. As escrituras elas vão nos dizer que quem olhava de fora dizia que aquela cidade era boa, que aquela cidade era agradável, que aquela cidade era a melhor cidade para se viver. Mas quem morava dentro daquela cidade sabia que havia dois fatores que comprometiam o desenvolvimento daquela cidade. Nem sempre a nossa percepção humana é confiável. Até um profeta errou. A Bíblia diz, se você abrir o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, quando Deus, o Eterno, ele mandou o profeta Samuel, ele descer até a casa de Jessé, o belemita, para ungir um dos seus filhos. Ele disse: olha, você vai me ungir quem eu te disser. Quando você chegar lá, eu vou te dizer o que você vai fazer. Você só vai ungir aquele que eu te disser. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, o belemita, ele faz passar os seus filhos. E quem é que ele vai fazer passar primeiro? Ele vai fazer passar primeiro Eliabe, que era o primogênito. E quando ele vê Eliabe, ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido, o seu escolhido. Quando ele pegou o vaso de azeite, ele disse: vou ungir. É esse o homem que Deus ele levantou, é esse o homem que é para mim derramar o óleo sobre a cabeça dele. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor ele bradou na vida do profeta, e ele disse: não atentes para a sua aparência, nem para o tamanho da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê apenas o que está diante dos seus olhos, mas é o Senhor. Eu olho para o que está dentro do seu coração. Se você olhar apenas com o olhar humano, com o olhar natural, você vai se enganar e você vai quebrar a cara. Mas Deus ele me trouxe aqui lá de Garanhuns para dizer que muitas vezes as aparências elas enganam. Nem tudo que reluz é ouro. Você lembra, se você abrir lá no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7, o versículo de número 24 em diante, Jesus ele contou uma parábola, ele contou uma história sobre um homem imprudente. Um homem o quê? Imprudente. Que construiu, edificou a sua casa sobre areia. E ele falou também sobre um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a... Agora olha aqui para mim dizer uma coisa para você. Qual era a diferença? Quem passava de fora e olhava para aquelas duas casas, olhava e dizia: essas casas elas são maravilhosas, essas casas elas são iguais. Sabe por quê? Porque ambas as casas tinham telhados, ambas as casas elas tinham parede, ambas as casas elas tinham janelas, ambas as casas elas tinham portas. Então quem passava de fora olhava e dizia: essas casas elas são iguais. Mas só quem estava dentro sabia que a base de uma era frágil. A base de uma era frágil. Quem passava de fora não via, porque a aparência muitas vezes engana. Quem olhava e dizia: que casa bonita, mas quando desceu a chuva, assopraram os ventos, desceu a chuva no telhado das duas casas, assopraram os ventos sobre as paredes daquelas duas casas, e correu os rios, veio a enchente e deu ali no alicerce daquela casa. A casa que estava edificada sobre a areia, ela caiu, e grande foi a sua queda. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja, quando eu abro aqui no livro de 2 Reis, o capítulo de número 2, o versículo de número 19, você vai ver que quando os homens daquela cidade, eles vão chegar diante de Eliseu, eles olham para Eliseu e dizem: que boa é a habitação desta cidade, como meu Senhor vê.
E Eliseu dizia: que cidade maravilhosa, eu vou construir, eu vou morar aqui. Mas ele não sabia o que estava passando lá por dentro. As águas, elas são más e a terra é estéril. A terra era uma terra sem vida, era uma terra improdutiva, era uma terra que não adiantava você pegar a tua semente para investir naquela terra, porque você ia perder tempo, você ia perder a sua semente. Mas eu quero profetizar nesta noite que Deus, ele te trouxe aqui para mudar a tua vida e para mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória. Oh, aleluia, Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Dava súbria. Aleluia. Lagaio sebre nebrecoma narabagaia súbria. Onegom a suide que menebedeguel a sobre. O Senhor vai quebrar a esterilidade aqui, eu estou sentindo, hein? O Senhor vai quebrar a maldição deste aniversário. Você vai voltar a produzir. Você vai voltar a dar fruto, a tua vida vai mudar. Ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua parentela. Se tem alguém que acredita nessa palavra, jogue a mão para o alto e dê um brado de glória. Eis que boa é a habitação desta, como meu Senhor, porém as águas não são potáveis. E a terra é seca, sem vida. Existe um porém. Qual é o seu porém hoje? A cidade era boa. Tem pessoas que têm tudo para crescer. Tem pessoas que têm tudo para prosperar. Mas existe um porém. Porém as águas são más e a terra é estéril. Se você abrir o livro de 2 Reis, capítulo de número 5, posso pregar, pastor? Livro de 2 Reis, o capítulo de número 5, o versículo 1, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem varão valoroso, porém leproso. Qual é o seu porém hoje? Se você abrir lá no livro de Juízes, o capítulo de número 11, a Bíblia Sagrada, no versículo 1, ela vai dizer: então era Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefité. Qual é o seu porém nesta noite? Se você abrir lá no livro de 1 Samuel, o capítulo 1, versículo de número 4 e o versículo de número 5, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que Elcana, ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que toda vez que ele subia a Siló de ano em ano para sacrificar o grande, sacrificar o todo-poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, a Bíblia Sagrada diz que quando ele subia e ele sacrificava ao Senhor, ao Eterno, ele pegava uma porção do sacrifício e ele dava a Penina, sua mulher, ele dava a todos os seus filhos, mas a Ana ele dava uma porção dobrada, excelente. Porém, versículo de número 5, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Qual é o seu porém nesta noite? Eu estou pregando para alguém, estou entendendo o Espírito Santo. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui dentro esta noite, que entrou aqui dentro com porém. Tem tudo para romper, tem tudo para dar certo, porém as águas são más e a terra é. Porém está leproso, não na carne. Não me leve a mal. Existe um porém, mas esse porém vai sair hoje. E o milagre, a bênção de Deus, ela vai vir sobre a tua vida. E a tua vida ela vai ser mudada pelo poder da palavra de Deus. Se você crer, dá um brado de glória, dá um brado de aleluia. Se você puder exaltar o nome do Cordeiro, exalte o nome do Cordeiro. Vem comigo, já estou encerrando. Versículo de número 20. E ele disse, Eliseu disse, quando eles disseram: as águas são más e a terra é estéril, Eliseu disse: trazei-me um prato novo. Trazei-me o quê? Um prato novo. Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Sal. Trazei-me um prato novo e ponde nele sal.
Queridos, vê que mistério tremendo. Por que tinha que ser um prato novo? Um dia eu fui para a igreja, eu estava orando, dobrado o joelho de madrugada orando, e o Senhor, Ele falou comigo quando eu estava orando. Ele me deu essa palavra e Ele disse: Melquiades, eu quero que você leve para a igreja um prato novo. Eu quero que você leve para a igreja salvo. E quando você chega lá com aquele prato novo que ninguém nunca usou, você mostra a minha igreja e diga à minha igreja que eu estou fazendo coisas novas. Diga à minha igreja que eu estou trazendo novidade. Aleluia! Eu quero dizer para você nesta noite que Deus é Deus de coisas novas. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele vai entrar com providência na tua casa. Eu quero dizer que Deus, Ele vai entrar com providência na tua vida. Eu quero dizer que Deus, Ele está trazendo novidade. Está chegando o novo de Deus. Está chegando o novo de Deus. Deixa eu ver se tem alguém que crê. Deixa eu ver se tem alguém que acredita. Abra a tua boca, seja cheio agora. Seja cheio agora. Seja tocado agora. Receba de Deus agora. Tem fogo aí. Olha o novo de Deus chegando. Olha o novo de Deus chegando. Olha o novo de Deus chegando. Receba mais. Receba mais. Meu Deus. Eita. Aleluia. Está chegando novo. Olha aqui para mim. Sabe o que é que Isaías ele diz no capítulo de número 43, o versículo de número 18 e o versículo de número 19. Isaías, ele sendo boca de Deus, ele diz: não vos lembreis das coisas Passadas. e não considereis as coisas Antigas. antigas. Versículo de número 19. Por quê? Não vos lembreis das coisas passadas e não considereis as coisas antigas. Ele diz assim: porque eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Porque eis que eu estou fazendo algo novo e agora sairá A luz. porventura. Não sabereis, não percebereis. Eis que eu estou abrindo o caminho no deserto. Oh meu Deus, era para você dar glória. Eu estou abrindo o caminho no deserto. Eu estou abrindo rios no meio do ermo. Eu estou abrindo o caminho no deserto. Se prepare que você vai caminhar. Se prepare que você vai passar. Se prepare que tem milagre chegando. Se prepare que tem sobrenatural de Deus chegando. Receba. Sabe por que muitas vezes a gente não vive o novo de Deus? Porque a gente quer viver do passado. É. Fala, papai. Se você abrir lá no livro de Josué, o capítulo 1, a Bíblia Sagrada vai dizer que fazia 30 dias que o povo estava pranteando a morte de Moisés, o líder, o homem de Deus, o profeta, que tinha uma comunhão com Deus extraordinária. Um homem que Deus, ele falava com ele face a face, como eu estou falando convosco. Um homem que jejuou durante 80 dias e 80 noites. Primeira vez 40, depois mais 40. Sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. 40 dias e 40 noites de jejum e oração para receber uma revelação de Deus. Mas aí chegou o tempo desse homem. O Senhor disse: tu vai ver a terra, mas tu não vais entrar na terra. E Deus, ele recolheu Moisés. E a Bíblia diz que fazia 30 dias que a nação, que o arraial, que a congregação, eles estavam chorando e pranteando a morte de Moisés, o seu líder. Eles haviam perdido o líder, haviam perdido o seu referencial, a pessoa que guiava, a pessoa que dava as diretrizes do céu para aquela congregação. E uma das pessoas que mais estavam sofrendo com a morte de Moisés e com a perda de Moisés, sabe quem era? Era Josué, seu auxiliar, seu moço. Que era uma das pessoas mais ligadas a Moisés, era ele. Quando Moisés ele entrava dentro da tenda, para falar com El Shaddai, para falar com Todo-Poderoso, a Bíblia diz que quem ficava na porta da tenda era Josué. Glória. Quando subia no monte, quem estava lá era Josué. Glória. Qualquer coisa era Josué. Querido, aonde teu pastor estiver, ajuda o teu pastor. Para você receber uma autoridade espiritual, pelo menos você tem que andar com o homem de Deus. Eita, Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que quem estava sentindo a perda de Moisés, uma das pessoas, era Josué. E Josué estava tão triste, tão cabisbaixo, tão desanimado
desanimado. E talvez eu esteja pregando agora para alguém que entrou aqui dentro esta noite e entrou triste, entrou desanimado, entrou cabisbaixo, entrou pensando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que a vida agora vai acabar. E Deus, ele te trouxe aqui para dizer: não, eu vou fazer algo novo. Deus me revela algo aqui neste momento. Igreja, estenda as mãos para cá. Soberano e eterno Deus, eu te peço em nome de Jesus, a autoridade está sobre o teu servo. Eu te peço em nome de Jesus, ele é teu, use ele como o Senhor quiser. A autoridade desta casa no momento está sobre ele. Use ele, que ele seja boca tua aqui nesta casa agora. Encha ele do teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém, eu creio, a autoridade está aqui. Peguei. Amém? Peguei a autoridade. Queridos irmãos, olha aqui para mim dizer algo para você. Aí as escrituras dizem que quem estava desanimado era Josué estava desanimado. Josué estava entristecido. Aí o próprio Deus desceu para Josué para dizer: Josué, meu servo Moisés é o quê? Sabe o que era que Deus estava querendo dizer para Josué? Ele estava querendo dizer: Josué, você está desanimado. Moisés, ele foi um grande líder, ele foi um homem tremendamente usado nas minhas mãos, mas o tempo dele acabou. Eu tenho algo novo para fazer através agora de você. Aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou pisar junto com você. Aonde você colocar a tua mão, eu vou colocar minhas mãos. Aonde você determinar, eu também vou determinar. Deus, ele está dizendo: olha, eu vou fazer algo novo através de você nesta noite. Te prepare, porque eu vou te usar para fazer algo novo. Te prepare, porque eu vou trazer rebuliço. Primeira coisa, olhe para mim. Foi que Deus, ele mandou, foi que Eliseu, ele mandou aquele povo trazer um prato. Segunda coisa que ele mandou aquele povo trazer: e põe nele sal. Põe nele sal. Agora, por que o profeta pediu para ele trazer sal? Não pediu para ele trazer farinha, nem açúcar. Por que ele pediu para ele trazer sal? Só quem quer ouvir, pergunte a mim por quê. Por quê? Não, está fraco, pergunte por quê. Por quê? Sal representa equilíbrio. E eu vou lhe provar que sal, ele representa equilíbrio. Sabe por que sal representa equilíbrio? Se você for temperar uma comida e você colocar naquela comida pouco sal, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar sem gosto. Sem gosto, insossa. Se você colocar sal demais, o que é que vai acontecer? Vai ficar salgado e ninguém vai poder comer. Então sal representa equilíbrio. E Deus, ele te chamou. Sabe o que é que Deus, ele espera de mim e de você? Ele espera que você seja equilibrado. É, papai! Ele espera que você seja o sal aqui na igreja onde você congrega. Ele espera que você seja o sal na tua casa. Ele espera que você seja o sal na tua empresa. Ele espera que você seja sal. Sabe o que é que eu vejo por onde eu passo? E eu não sou de sair não para toda igreja não. Eu não saio, eu recebo convite para pregar, mas eu não sou de sair muito. Eu gosto de ficar na minha igreja. E sabe o que é que eu vejo? Eu vejo pessoas muitas vezes desequilibrados. É, papai. Que se passa para qualquer coisa. Que come qualquer coisa. É, Jesus. Fala, Deus. Mas Deus, ele espera que você seja equilibrado, sal. Jesus, ele deixou uma recomendação lá em Mateus 5,13. Ele disse assim: vós sois o açúcar da terra. Não. Foi isso não? Não. Foi o que? Vós sois o sal. E se o sal for insípido, com que a vez de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Queridos, ele chamou você para você ser o sal. Quando você chegar lá, o sal vai chegar dentro da tua casa. Quando você pisar lá, o capeta, ele vai bater em retirada. Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe a trouxeram. Aí a Bíblia diz que ele pegou o prato novo. Pegou o quê? Cheio de sal. E ele disse: agora eu quero ir ao manancial das águas. Aonde era que ele queria ir? Manancial. Essa palavra manancial, se você for para o Aurélio ou Michaelis, ela significa fonte, ela significa nascente. Fonte ou nascente, manancial, é tudo a mesma coisa. Aonde foi que Eliseu ele queria ir?
Ao manancial, a fonte das águas. Sabe por quê? Porque ele estava dando uma aula. Quando você quer resolver um problema, você não pode resolver o problema aqui, se o problema está no manancial. Se o problema está na fonte. Se você quer resolver um problema, você tem que arrancar o mal pela raiz. Tem gente que está passando tribulação pelo casamento. Não estou aqui para falar da vida de ninguém, da pancada de ninguém. Mas o trabalho, muitas vezes, o erro, o problema, muitas vezes, está lá na raiz. Meu Deus! Está na escolha. Meu Jesus! Se não resolver na raiz, não quero resolver aqui não. Eita! O problema, muitas vezes, é uma falta de perdão. É uma mágoa. É ódio. É rancor. Foi um abuso que não foi tratado, alguma coisa. Eita Deus! Aleluia! O problema está na raiz. Eliseu estava dizendo, tem que ir para a raiz, porque as águas estão desequilibradas, porque o problema está na fonte, está na raiz. Me leve lá. Aí os homens disseram, bora, pois não, você é um homem de Deus, o manto espiritual está sobre a sua vida, tá? Vamos lá. Eliseu pegou o prato e levaram ele até a fonte. Quem quer que eu pare, diga amém. Não! Parei. Quem quer que eu continue, dê glória a Deus. Irmã, vou ficar com a maioria, viu? A senhora é sincera, Deus gosta de pessoas desse jeito. É brincadeira, irmã, só para descontrair. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, olhem para mim. As escrituras dizem que Eliseu ele vai até a fonte. Quando ele chega na fonte, na nascente, aonde estava o problema, aí a Bíblia diz que ele deitou o sal neles. Derramou o prato, derramou o sal todinho que havia dentro do prato. Na fonte das águas, na nascente das águas. E ele liberou uma palavra. Ele diz, assim diz. Foi eu que disse? Não. Foi o pastor Enéas? Não. Foi o reverendo Rosalvo? Não. Foi os demais pastores? Não. Assim diz O Senhor! sararei, 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 sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte Glória! nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até os dias de hoje, conforme a palavra de Deus pelo ministério de Elias. Tem pessoas aqui que vão ser saradas, que estão sendo saradas pela palavra liberada. Maldições vão ser quebradas a partir de agora. Jesus, eu creio, meu Deus! Eu Você pode ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia! Eu creio! Glória a Deus! Glória! Glória! Tem alguém que está aqui dentro esta noite? Posso fazer essa oração, pastor? Pode! Aleluia! Tem alguém que está aqui dentro esta noite? Eu tenho visto o Senhor me usar lá na igreja, no ministério de libertação, muito, pessoas vomitarem, muitas coisas eu tenho visto. Se tiver alguém aqui dentro esta noite que ouve vozes, vê vulto, sente que sua vida, você tem tudo para crescer, mas sente que tua vida está amarrada, eu quero que você venha aqui na frente do altar, que eu quero orar por você. Síndrome do pânico, depressão, sentimento de morte, um desejo de